Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando. Vamos falar um pouquinho sobre uma nova exposição que está acontecendo na Zona Sul de Porto Alegre. A gente vai contar todos os detalhes para vocês. E agora aqui comigo no estúdio com a Jaqueline, tá o arquiteto e mosaicista. Olha essa palavra, diferente, né? Eu não sou tão acostumada a falar ela. Mas o Leonardo Pozenato. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Tudo bom, Leonardo? Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Trabalho maravilhoso, Constança. Eu vou conhecer um pouquinho mais do Leonardo aqui, do trabalho dele. Eu primeiro queria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, como que tu foi da arquitetura para trabalhar com mosaico, como é que funcionou toda essa experiência. Então, eu venho de uma família de arquitetos e artistas. Meu pai é arquiteto, minha mãe é musicista. E desde sempre eu tive essa criação na arte, né? Comecei a música muito cedo e tal, sempre me interessei muito por isso. Isso aí acabou me conectando a ir na Itália fazer o curso de mosaico, que é próximo a Veneza. Então eu fui em 98, fiquei 3 anos lá, um curso bem consistente, é uma escola profissionalizante. E, em paralelo a isso, eu fiz a faculdade de arquitetura também, né? Mas nunca atuei na arquitetura. A arquitetura, para mim, sempre foi uma maneira de complementar o conhecimento da arquitetura, do design, para trabalhar com mosaico, né? Sim. Isso me possibilitou dar uma evolução na técnica, nas técnicas de projeto, assim, para conseguir um resultado melhor como no mosaico. Mas tu começaste antes pela arquitetura. Depois é que tu parou para fazer esse teu curso e retomou. É uma coisa meio curiosa, porque na verdade, assim, nós temos, Pozenato, temos uma parte da família lá em Verona, né? Então eu sempre quis conhecer, tive essa curiosidade, e aí acabou também surgindo a possibilidade de fazer a escola que é próxima a Veneza, que é próximo que é também perto, deles. Então, assim, já muito cedo, acho que já uns 10 anos eu já estava meio que a família já estava combinada, assim, tu gosta de arte. Que legal. Isso, bem legal. A experiência é incrível. Imagina, e essa oportunidade de tu ir para lá, claro, com parentes lá. Sim, e também, já conhecendo a região para te introduzir lá no mundo do mosaico. Realmente foi uma coisa bem peculiar, assim, mas olha, eu agradeço muito, foi uma experiência incrível. Que virou, tu vê, é uma paixão e virou tua profissão, Sim. né? É verdade. E um reconhecimento, assim, muito importante, né? A gente conquista, né, depois de muitos anos. Que bacana! E me conta um pouquinho como é que é o teu trabalho aqui em Porto Alegre. Então, a gente tem um ateliê lá na Zona Sul, passando Ibirê Camargo, uns 500 metros depois, fazendo a curva ali em direção a Chuí, né? Lá nós produzimos, então, essas obras, a gente vai mostrar daqui a pouco imagens. A primeira parte é a parte institucional, a gente trabalha para empresas na área do turismo, para as prefeituras, para empresas do âmbito público, como universidades e empresas estatais, e as igrejas, né, na área de arte sacra. E no segundo grupo de imagens, a gente vai falar então sobre a decoração, mosaico como decoração. Então a gente tem pisos em mosaico, para hall de entrada, para centro de sala, para jardim, mesas em mosaico. É um universo, né, Leonardo, que as pessoas às vezes nem se dão conta de quanta coisa que pode ser feita e que fica super bacana com o mosaico. E é bem artesanal, né? Isso. Quer dizer, é uma produção assim que encanta, né? Tu ter uma peça trabalhada, seja ela num piso de um hall de entrada, ou seja numa mesa, num tampo, quer dizer, é uma obra, é todo um processo criativo, Claro. que existe todo um estudo de cores, estudo dos materiais que tu vai utilizar, né? E tu utiliza, vamos contar assim para as pessoas como é que é o teu processo criativo, né? E como é que tu executa isso. Tá. Então, assim, na parte criativa, né? Então, assim, o que eu uso? Quais são os principais campos de conhecimento nessa área? Primeiro, conhecimento compositivo. Isso é uma coisa bem conhecida lá da Renascença. Sim. Né? De como que primeiro, antes de fazer uma composição, tu tem que posicionar as coisas, achar as proporções. Então, conhecimento das proporções, conhecimento da geometria. E, por fim, então, como se trata de uma arte visual, a teoria das cores, né? Então eu uso, assim, como aluno da escola mosaicista lá, a gente usa muito a referência da Luigina de Grandes, que é uma italiana que
que é conhecida lá, assim, bem, por dar essa sustentação, assim, teórica na parte de teoria das cores. Bom, é um campo imenso, é lindo, teoria das cores, eu sempre recomendo se entrar no mundo, é muito interessante. Aí, como é que a gente faz a questão da criação? Eu uso muito software de arquitetura, então eu uso o CAD, por exemplo, Perfeito. que é um software geométrico, a gente consegue posicionar ali aquelas linhas, aquelas formas e conseguir colocar em proporções rapidamente, conseguir achar harmonia entre as coisas, tem muito de música na harmonia entre as formas, existe uma conexão entre o som e a visão, Claro. né? As proporções, né? Então, presente nas duas formas de arte. E depois aquilo ali, então, passa por um processo de plotagem em tamanho real, onde a gente pode fazer até plotagens enormes, como a gente já fez trabalhos de 40, 50 metros quadrados. Imagina. A gente plota e divide em várias. A minha bancada lá é 1 metro por 2, então a gente tem que pegar esses 40 metros quadrados e dividir em 20 plotagens de 1 metro por 2 para conseguir colocar nas bancadas. E depois, no final das contas, tem que juntar fazer isso toda tudo. a montagem. Isso tem que estar perfeito. Então tem Nossa. técnicas que eu aprendi lá também, onde a gente faz essas divisões em bancadas seguindo linhas, mudanças de cores. E mesmo porque tu também tem que raciocinar a questão do transporte depois de tudo isso, né? Para tu fazer essa montagem depois no local. Pois é, então tem ainda É um mais ponto, uma puxada final. lógico. Aí é um trabalho bem minucioso, Nossa. assim, né? Que tem que ter prestar muita atenção nos mínimos detalhes. Com certeza. Então tem essa parte do detalhe ali, quando tá fazendo um rosto lá de uma pessoa lá, Imagina. que tem um olhinho, tem a pupila, tem aquela coisa, aquele pedacinho triangular da esclera, que tu vai fazer em Sim. pedrinha branca e tal. E depois tem a parte bruta, né? Quando tá tudo terminado, esses 20 pedaços, tu vai pegar eles, botar tudo lá pra rua no sol. Então, e são pedaços pesados, porque pesam 60, 70 quilos. Nossa. Depois a gente organiza em caixas enormes. Depois vem um caminhão pegar, e depois tem que chegar lá descarregar e abrir as caixas. Enfim, é um Gente, trabalho bem duro. Bem. Não é tão... E os materiais assim. para o pessoal entender, assim, quais são os materiais ou o tipo de pedras que tu utiliza? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem uma sorte que é um país muito rico em quantidades e variedades e cores de pedras naturais. Sim. Então, isso é uma coisa que trabalha muito a meu favor. Enquanto na Europa não é bem assim, né? Então, a gente tem... Azuis são brasileiros, azul Bahia, azul Macaúba, azul Boreal, nossa, são granitos lindíssimos, né? Mas a gente tem que recorrer também a cores que só tem lá fora, né? Por exemplo, o Rosso Verona é uma cor de mármore vermelho ao rosado, muito avermelhado lindo. que é uma cor única, que Sim. aí a gente tem que comprar a pedra, importar a pedra, realmente. E aí, como é que funciona? Vocês importam, e aí tu tava nos comentando antes, nos dando um spoiler. Ela vem a pedra inteira, né? Então, na verdade, assim, essas pedras já tem empresas que já fazem a importação, Sim. né? Tá disponível Sim. em, vamos dizer, em depósitos, né? Então a gente Certo. só vão lá e manda entregar, né? Só que então vem aquela pedra linda, enorme, né? De 3 metros por 2, às vezes, e a gente bota no chão e começa a cortar ela em 20 partes menores para poder trabalhar, para conseguir colocar na nossa máquina, onde a gente vai cortar menorzinho ainda, até ficar um Ainda. pedacinho de fragmento, que é 1 centímetro por 2, mais ou menos. E aí 2 tem por vários 2. formatos que ficam, que daí é quando tu encaixa realmente na imagem ou no processo ali criativo que tu tá tendo. Então assim, depois que a gente maquina essa pedra gigantesca, a gente maquina uma vez ou duas até chegar no fragmento mais ou menos de 2 centímetros por 4, a gente deixa ele em caixas. E na hora de fazer o mosaico lá, o rosto, a gente pega esse pedaço e desdobra ele em fragmentos ainda menores para conseguir fazer detalhes. Entendi. Faz o redondinho da pupila, sim, porque tem faz o coisa- Faz uma triangulinho. lapidação Faz também. uma lapidação feita com martelo, que é um martelo para mosaico, que é um martelo específico, que existe mais de 3.000 anos que existe esse formato para Sim. fazer esse tipo de trabalho, né? Que é um martelo desenvolvido pelos gregos e romanos. E a gente usa o mesmo formato e a gente consegue lapidar, né? E vai para essa parte fina, né? O legal do Deus. mosaico é que ele vem com uma história, né? Tudo Não, é com um certeza. embasamento por uma história. Isso Imagina é muito bacana. a parte sacra também de tudo Sim. isso, né? Que tu também... essa Aí também deve vai ser... muito longe. Nossa! Então, de antes da babá. gente ir tão longe assim, vamos aproveitar e mostrar então as fotos que o Leonardo trouxe aqui pra nós, pra gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Então, ó, falando sobre institucional, isso aí é a obra aqui na Serra Gaúcha, aqui em Bento Gonçalves. Vão visitar, quem puder, quem vier para o Rio Grande do Sul vai visitar, é um passeio imperdível. Aqui tem uma fachada, depois tem lá dentro painéis, tem uma mesa enorme também, eu acho que eu botei ela aí. E é isso aí, isso é um relógio solar, né, que isso foi feito com um software de um astrofísico francês, o François Blateron.
E esse software dá as linhazinhas aí, conforme o sol bate, ó, marca um horário, né? Sim. Nossa, que legal. É isso aí. Tu vê já utilizando a tecnologia, Exato, né? Pois é, já utilizando as tecnologias dos softwares, né? Então isso aí é lá dentro da Salton, isso aí é uma releitura do mosaico que está no mausoléu de Santa Constanza, em Roma. Ó, Constanza! Olha, nem sabia que tinha um mausoléu de Santa Constanza, gente. Vou ter que ir Viu atrás só, Constanza? pesquisar sobre esse local Vai aí, te ó. encantar, Xará. é lindo. Constanza, filha do imperador, agora, se eu não me engano, Constantino. Ai, eu sabia que eu tinha, ó, É da realeza. alguma coisa de imperador, eu sabia. Então, assim, esse aí ele tá no mausoléu, né? O mausoléu é um espaço espiritual, né? Então Sim. tem esse painel fantástico com esse parreiral de várias cores de uva no mesmo pé. Então tem uva branca, tinta, tudo misturado, é uma coisa fantástica. E esses personagens são os amorins, eles colhem, fazem a colheita meio que mágica, assim, desse parreiral. Bom, isso aí é a estação Petrobras do Transurb, foi trabalho para a Petrobras financiou, ou seja, o restauro da estação do Transurb, que é a nossa estação Transurb aqui de Porto Alegre vai até Novo Hamburgo, né? E no meio tem essa estação. Então quem pegar o Transurb e chegar nessa estação desce, não vai pagar nada mais, porque não vai ter saído da estação, desce, olha, uma galeria pública, né, de mosaicos. Então, E olha que perfeição, fica a onça, fica os detalhes, a questão dos animais, né? Mais dos da bichos preservação, são todos os animais da Mata Atlântica, né? As cores, olha a teoria das cores na prática, olha como ela cria uma cor diferente, um efeito no olho agradável, né? É, totalmente. E, falando um pouquinho forma, que já passou, né? Mas tem a questão da Gestalt, né? Como com poucas formas tu consegue dar a ideia dos animais. Sim, nossa. Painel Farmacopólium, isso tá na Faculdade de Medicina, UFCSPA. Universidade, Fundação, Ciências Médicas Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre. Isso, então é uma farmácia medieval, uma homenagem à história da medicina, das ciências, né? Então é uma releitura feita em cima de um desenho medieval também de época, um painel 3 metros por 10. E quando é isso, eles te contratam e tu coloca a temática, tu pesquisa essa temática. Tem as duas situações, né? Tem essa liberdade. Isso foi até uma dispensa de licitação por a gente conseguir dominar essa técnica, né? Mas no caso a reitora da época, eu me interesso por esse tema, assim. Sim. E a gente pegou imagens e em cima disso eu fiz uma compilação de imagens. Aí eu usei o Corel também. Sim. Usei o CAD e o Corel também para criar essas formas assim bem geométricas. Isso aí são 30 pedaços, tu não vê, né? Não vê. Então eles estão feitos bem em fica caixas de cores, perfeito. fica perfeito a colocação final. Maravilhoso. Muito legal. Olha Ai, que esse espaço. lindo. Esse é um espaço extremamente espiritual, é lindo. Eu Nossa, estive lá maravilhoso. ontem, inclusive. Eu estive lá fazendo um vídeo que vai pro meu canal do YouTube essa semana. Ó, legal, tem canal no YouTube, Tem muito da bem. Ateliê de Mosaico Leonardo Pozanato. Essa mesa, então, esse modelo é um mosaico romano, é um modelo de um mosaico romano conhecido como semente de girassol. Ele tem esse desenho aí no meio, que ele reproduz aquela sensação que tem quando tu olha um girassol. Aquelas sementes, elas crescem em espiral. Espiral como fractal. se o vento tivesse nessa linha, naquela essa ideia. Aí tem mais uns símbolos ali, como o nó de Salomão, que quer dizer eternidade. Não, gente, isso aí é cenário de filme. Cenário de filme. Nossa, total. sensacional. Deixa eu puxar mais uma brasa, essa arquitetura é do meu pai, Júlio Pozanato. Ó, muito bem. Vinícola, os espaços Que tem muito a internos, é um ver em talento livros incrível. editados sobre toda a arquitetura arquitetura e italiana. migração Tá, e onde é que italiana. fica esse local? Vinícola Salton, lá dentro tem um que roteiro de legal. passeio de visita lá, que vai para até essa sala, que é a Cave Evolução, com degustação de vinhos. Olha, o dia que eu vi um grupo degustando vinhos, que experiência. Sim, deve Pra ter ser, esse com espaço. certeza. Maravilhoso. Tudo com uma história também, isso que é bacana, né? Isso aí no fim da obra lá na Santíssima Trindade, isso aí é no bairro Butantã, em São Paulo. É um mosaico feito então com mármores, granitos, cerâmicas, porcelanas, e esse fundo amarelado é ouro mosaico. O bom é que tu pode misturar tanto as pedras, os materiais em si, né? Não tem problema. Isso é uma tendência já histórica, né? Misturar. Essa coisa do fundo ouro é uma característica muito forte do bizantino, do mosaico bizantino. Né? Tu vai lá em Ravenna e tu vê esses mosaicos que é muito fundo ouro, né? Sim. Isso aí é uma coisa que está voltando no Brasil com assim. Agora todas as obras de arte sacra tem que ter esse fundo ouro. Não, tem que ter ouro, não, tem que ter ouro, tá. A gente vai lá e coloca. Bacana essa foto para o pessoal entender, né? Tudo com andaimes, né? Pois para ter um pouco noção das dimensões da coisa, né? É um detalhe, ó, o fundo ouro ali, olha né? Que lindo, Auréola em ouro, Deus Nossa, Pai, que imagem linda. o Não, Filho, e Cristo, brinca ali com o a Espírito sombra, Santo. a luz e sombra também consegue brincar, né? Pois né? O ouro ele tem essa coisa do reflexo, né?
E é assim, né? A expressividade nas pedras, a luz e sombra, tu percebe aí no Cristo, né? Toda a composição, né? Um trabalho bem interessante. Isso aí foi feito a uns 30 metros de altura, acho que uns 25 metros de altura a gente estava trabalhando. Ele tem 16 por 3. Imagina. São dimensões, né? E quanto tempo tu leva, Leonardo, em todo esse processo do início até a tua instalação? Esse processo aí foi em torno de uns 7 meses. Né? Claro que a gente não faz só um trabalho, a gente tende a fazer mais de um trabalho ao mesmo tempo, né? A gente tende a trabalhar também com as peças de decoração em paralelo. Justo. E às vezes a gente está com mais de um painel em produção ao mesmo tempo também. Aí tentando aumentar a equipe nesses momentos. Isso aí foi em Santarém do Pará, que é a segunda maior capital de Belém. É uma Capela São Francisco. Isso é uma releitura da Porciúncula, que é um mosaico que tem numa capelinha que está lá no Templo de São Francisco de Assis, na Itália, só que num contexto amazônico, né? Então, esses São Francisco e seus confrades estão com os índios, estão com as araras e estão com os animais dos rios lá, né? Sim, muito legal. No meio das castanheiras, elas fica perfeito. Se chama assim enculturação, quando pega um tema católico e coloca num contexto cultural local, né? Muito legal. Então ficou diferente. Nossa, parabéns já de antemão, né? Porque a gente vê que é um trabalho realmente é uma dedicação. Minucioso. Tem que ter paixão e força de vontade. Muito bem. Gente, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar vendo algumas imagens e conversando mais sobre o mosaico todo aqui com o Leonardo. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também no Instagram. E lá no Facebook fica todos os nossos programas salvos que vocês podem acompanhar, fazer maratona aí de nova temporada Arquitetura e Design, porque tá bombando. E aqui a gente está conversando com o Leonardo Pozinato. Ele trabalha com mosaico e vocês puderam ver no primeiro bloco o trabalho incrível. Minucioso, incrível. Principalmente dos rostos, né? Não, fica perfeito, uma perfeição, assim, ó. A gente estava comentando aqui no intervalo que eu estava realmente chocada, impressionada por este trabalho maravilhoso. E Leonardo, me conta um pouquinho sobre a manutenção. Então, se deve ocorrer, como que ocorre, como é que é essa função? Em princípio, o mosaico surgiu na humanidade para substituir pinturas justamente pela sua característica de durabilidade. Né? Tende a ter uma durabilidade arqueológica desde que feita com as técnicas corretas. Né? Então, a gente tem a nosso favor, inclusive, colantes muito mais fortes que lá os romanos. Mas os mosaicos romanos estão naqueles pisos lá até hoje. Exato. Então, é assim, tem essa tendência, né? O que pode acontecer, se for bem colocado, é que as superfícies podem sofrer com o tempo algum tipo de mofo, ou tipo de, por exemplo, como é o caso da Basílica de São Marco em Veneza, que tem a presença lá da alta maré, né? Então é capaz de subir um pouco a salinidade. Sim, mediante o meio onde vai estar inserido, também, né? Ele pode ter algum tipo essas de influências do tempo, né? Então aí tem que limpar, assim, mas são manutenções mais superficiais, né? Não se mexe tanto na estrutura, assim, na maioria dos casos. Muito legal. E tu me disseste também que houve este ano uma convenção nacional? O Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, promovido pela CNBB. Esse ano foi em Castanhal do Pará, Legal. Local onde a Catedral de Castanhal recebeu mais de 1.000 metros quadrados de mosaicos do Vaticano. Imagina. Desenhados e comandados pela equipe do padre Rupnik, que é um grande nome. Ele é hoje um dos maiores nomes de arte sacra no mundo. Nossa, sem dúvida, ele esteve lá dando palestra para nós. E vai gente do país inteiro. Do país inteiro e alguns estrangeiros, inclusive, comparecem, né? Ai, que legal. Então, para quem gosta desse tema de arte sacra, saiba que a CNBB é só procurar Encontro Nacional de Arte Sacra. Normalmente é bienal, né? Depois a gente tem também um regional sul que equilibra com esse nacional, né? Certo. Então nós, os artistas, arquitetos, padres, todo mundo da área, normalmente se encontra para discutir e melhorar a qualidade de conhecimento, qualidade estética, qualidade litúrgica da arte sacra. Trocando experiência entre todo mundo, conhecimento, né? Sempre para conseguir fazer alguma coisa realmente competente, né? Porque se trata do campo espiritual, que é um campo profundo. Muito bacana, nossa. E a gente tem outras fotos agora no segundo bloco. Olha que São legal. Francisco Santa Clara, isso aí foi colocado mês passado em São Paulo, na igreja São Francisco, lá na Diocese de Campo Limpo.
Então, o fundo ouro, olha como eu falei pra vocês. E dá um destaque Agora tremendo, tá, né? É tendência Tendência. no mosaico. Perfeito, é tendência, fechou. É a tendência. São Francisco, né, em gesto devocional, em direção à Cruz de São Damião. E Santa Clara, em gesto de obediência a São Francisco. Muito legal, fica perfeito Isso aí mesmo. em pedras, todos eles em pedra, mármore e granito. Aí do lado tem o batismo de Cristo, que é um painel simbólico, né? Porque a pomba, o Espírito Santo é simbolizado pela pomba, né? Que vem ao mundo. Aí tem um mundo marrom, né? Que vai clareando à medida que vai subindo a composição, né? Que é um sinal de purificação. Nossa, muito Na frente legal. da pia batismal. Na hora de fazer uma instalação dessas, quantas pessoas estão ali fazendo? Essa aí a gente colocou com 3 pessoas. 3 pessoas. Aí já temos um grupo de 5, mas eu tava lá. Isso aí é Extrema. Que lindo. Prefeitura de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, se chama Extrema. Eu fiz a Árvore da Vida para um lindíssimo. palco aos... Como é que fala? Ao ar livre? Ao ar Ao ar livre. livre. Ao ar livre. Então aqui tem um anfiteatro e um palco, né? A Árvore que da Vida, legal. porque é na frente da escola e da biblioteca. Lindíssimo. Árvore da Vida e do Conhecimento, né? Então, essa é uma outra obra para institucional. Aí um pouco mais como eu falei, decoração, né? Tipo num hall de entrada, num prédio, num apartamento, enfim. Exatamente. Inclusive o tema é o mesmo, é a Árvore da Vida. Sim, Árvore da que Vida e do bacana. Conhecimento, ou também a Árvore Celta, né? No caso, essa aqui tá mais para Árvore Celta por causa dessa trama em volta, né? Muito querido. Esse modelo, meu Deus, é assim, ó. Dá para dizer que é a tendência também. Sim, é muito, a gente produz bastante. E me conta um pouquinho, assim, em decoração. Aí a gente tá vendo também outra entrada, né? Pode ser feito o mosaico em algum móvel? Ou ele fica mais presente no piso? Eu com tantos anos trabalhando, assim, a gente faz imóvel, mas é tampo de mesa, né? Sim. A maior parte das vezes, né? Agora, ou é tampo de mesa, ou é pisos, assim, ó, de jardim, de hall de entrada. Faz algum detalhe também diferente, Faz né? algum detalhe, Piso de mosaico de hall de entrada, eu acho uma coisa também meio cultural. A gente talvez tenha trazido da Europa, porque isso é uma coisa comum lá, Sim, né? muito E aqui comum lá. as pessoas procuram por isso, ó. Aí, no caso, é um hall de entrada com um tapete, né? A gente chama de tapete quando Sim, ele tá sim. destacado assim. Mas também tá no hall de entrada, né? Ai, que legal. Na realidade, Marcação. quando o cliente te procura ou o síndico de um prédio te procura, tu apresenta antes no CAD a tua ideia inicial? Algumas opções, Algumas às vezes. opções. Tem uns 2 casos, assim, hoje a gente tem um catálogo, assim, de pisos de mais de 150 modelos, então Sim. às vezes as pessoas já veem um Entendi. pronto e já Sim. bem, porque aí não há dúvidas, ele viu ali, sabe como é que é, Talvez né? na sua casa, talvez a pessoa queira alguma coisa mais exclusiva. Às vezes acontece. Personalizado. Exato. Ela tem que vir com uma ideia, a gente tem que ver E aí se tu trabalha a em viabilidade cima, da ideia, lógico. faz o projeto, apresenta projeto, faz estudo de cores, apresenta estudo de cores, né? Aí é um processo mais longo, assim, E mas dá também pra a gente faz. trazer Isso. referências, assim, vi, sei lá, no Pinterest, Sim. algo que me chamou atenção, quero replicar, fazer alguma coisa, é bem tranquilo. Acontece, até na verdade é importante que já se traga referências, Sim. imagens, né, pra gente poder trabalhar em cima. Isso é a Casa Cor de 2016, ali foi no legal. Petrópolis. Aqui em Porto Alegre. né? Essa é o hall de entrada, é a Rosa dos Ventos, e lá tem 2 painéis, ó, Sim. em homenagem, porque o clube era um espaço de bailes, né? Então eu peguei eu fiz inspirado num quadro impressionista, La Danse à la Ville, que é de Renoir, se eu não me engano. E na direita eu fiz um Danse à la Ville mais idade mais madura, né? Mostrando o passado e o futuro, Sim, né? ficou bem local legal. de bailes. Mas então Olha que mais lindo. uma mesa, né? Como fica legal, né, na mesa também. É diferente, né? Não, É uma obra diferente, de né? arte, É uma obra de arte na exatamente. mesa, resumindo, né? Claro que as mesas, elas são mais geométricas, né? Não são como esses painéis, assim. Sim. Tende a ter um gosto por algo mais regrado, né? Certo. Então, é isso aí, né? Então tem os florais, a gente tem um monte de modelos de mandalas, ó. Esse é a gente chama de vitral árabe. Esse também é outro muito Tem esse pedido. apelo mais, talvez, de varanda, de áreas externas, né? Esse é um apelo mais essa coisa que o brasileiro tem de curtir os espaços abertos, né? Sim, Varanda, sacada, jardim. E a cor, o gosto que o brasileiro tem pelas cores. Sim. Isso é uma coisa que nós herdamos, dizem, dos índios. E esse gosto que o brasileiro tem pelas cores, que é uma coisa meio caribe também, que Também. esse gosto pelas cores, né? É que A traz gente uma um pouco alegria, menos. né? Traz uma energia.
Então é bacana. A gente gosta. Esse é um modelo mais para romano, né? Mais, vamos dizer, sóbrio, né? Mas também decora super bem, né? O ambiente. Claro, com certeza. Ficou muito legal. E Tu para vê, mostrar né? também a variedade de onde pode ser feito o mosaico, né? Sim, tu pode criar numa área externa de piscina um mural, por exemplo. Sim. Né? Em meio ao verde, às plantas. E a criatividade rola solta, né, Leonardo? Iluminação também. Os arquitetos estão Sim. livres para, né? Pra criar e colocar, né? Então tem piscina, fundo de piscina, Fundo de painel na frente de piscina. piscina, Legal. painel de ducha de piscina, mesa, pisos... Tudo. Enfim, tudo onde que o arquiteto quer criar um ponto simbólico, um destaque, exato. alguma simbologia que agrade o proprietário, né? A história da árvore celta, né? Muito usada Também. nesses espaços abertos. Às vezes eles fazem na piscina tem aquelas cachoeiras e botam ali. Isso mesmo. Não, Sim, tem uma vê de tudo. infinidade Dá de pra- localizações e buscar essa questão histórica também. Tu vê que cada lugar que tu fizeste, tu tem um objetivo, tu tem uma história e muitas vezes as famílias também, eu gostaria, eu tenho uma lembrança com de alguma certeza. coisa, Com né? certeza. Claro. Eu Muito acho bem. isso muito legal. Leonardo, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Adoramos te Maravilhoso, trazer são aqui. Eu muito já era legais. fã, eu já era muito fã do teu trabalho. Parabéns e todo sucesso aí. Continue fazendo essas belezuras pelo mundo afora. Que assim seja, né? Parabéns. Obrigado. Gente, vou chamar o intervalo porque na volta vamos ter novas convidadas aqui para conversar comigo e com a Jaque. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Agora aqui, ó, a mamãe veio De sentar novo. comigo Vira aqui. e mexe, eu ataco esse lugar, né? Tu gosta, já É senti isso que ela aí. gosta. Gente, estamos com 3 convidadas super especiais aqui conosco, que vão conversar um pouquinho sobre uma nova exposição que está acontecendo na Zona Sul. É a exposição Alinhando. Nós temos aqui o folderzinho. Então aqui com a gente está a Marla Trevisan, que é gestora Tudo bem? do Espaço Cultural Aberto. Isso. Estamos aqui com a Ana Zavadil, que é a curadora da mostra. E claro que convidamos uma artista, a Alexandra Eckert, para conversar um pouquinho sobre toda essa temática da exposição. Eu quero saber quem vai começar nos contando como é que surgiu a exposição Alinhando. Ana, quer começar contando do projeto, quem sabe? Claro! Sim, na verdade o começo é um pouco pelo espaço que te faz um convite para te realizar uma curadoria. Porque o meu papel é a questão da curadoria. Então, a partir do espaço, eu penso quem eu vou convidar, que obras vão participar, que assunto a gente vai tratar ali naquela exposição. Então, me ocorreu a ideia da linha. Eu gosto muito de trabalhos com linhas, desenho, pintura, mas, na verdade, a linha aparece... São 23 trabalhos ao todo nessa exposição, e a linha é o fio condutor de todos eles. Então, essa linha ela está em diversos meios, né? Tem linha na gravura, tem linha no desenho, linha na pintura, tem objetos com linha. Então, o forte visualmente para caracterizar uma unidade era a questão da linha. Faz Sim, a conexão entre todos. Sim. Ela daria a conexão, a unidade, mas cada artista colocando a sua linguagem, A sua linguagem, a sim. visão, a obra em si. Sim, E são 16 artistas, então, que estão participando lá. são 16 artistas. E cada um trabalha com um viés diferente. Sim, todos eles têm uma linguagem muito particular. Então, eu conheço o trabalho da grande maioria, né? Sempre visito muito ateliês, então eu já sabia quem poderia dar esse resultado nos trabalhos. E Que eu acho combinasse também, né, com tudo. tem que ter uma harmonia para mim, né? A questão de tu montar uma exposição, ela tem que passar uma mensagem para quem vem assistir, né? O que o público espera, como que ela funciona. Então, isso para mim é super importante. Com Por isso que eu certeza. tento fazer uma coisa que dê esse tom, assim, né? O que essa pessoa está dizendo, né? O que essas obras estão querendo falar. Querendo dizer. E como é importante o espaço de onde elas vão estar expostas, né? Sim. Então, até eu gostaria que tu colocasse mais como é que é esse espaço, como surgiu ele num primeiro momento, que é o nome Aberto Caminho de Artes. Então, o que compõe toda essa edificação que fala sobre arte? O Aberto é um espaço cultural, eu gosto de dizer isso porque a gente, embora esteja ancorado na arte contemporânea, no espaço de galeria,
É um espaço cultural também de literatura, de música, de arte. A nossa vocação, o nosso objetivo maior é sempre a pluralidade. Nós temos essa parceria boa há muito tempo, desde que surgiu o espaço com a curadora Ana Zavadi. O espaço já tem 3 anos. Era no Centro Histórico, agora em junho deste ano a gente foi para a Zona Sul. E está sendo muito feliz essa nossa estadia na Zona Sul, porque na Zona Sul não tinha nenhum espaço cultural ou galeria de arte, então o público está muito receptivo, né? E nós conseguimos, nesse novo local na Zona Sul, fazer uma coisa que para mim é bem importante, que é ter um espaço de loja cultural, onde a gente consegue mostrar muitos artistas, muitos trabalhos, designers, autores, né, de literatura, de música, enfim, a gente consegue dar essa amplitude e manter o espaço das exposições conceituais, como é a exposição da Ana. Então, que aí o artista ou o curador manda o portfólio, manda o projeto de exposição. No caso da Zavadil, como a gente tem essa parceria, a gente fez o convite a ela, assim como outros curadores e outros artistas também, o convite parte do espaço, que é poder mostrar, porque é um nome aberto, é poder mostrar para as pessoas que a arte é para todo mundo, que a arte é acessível, que a gente tem que consumir arte, que a gente tem que conhecer arte, que a gente não precisa achar que é só para o público que tem um determinado nível cultural, determinado nível econômico, não. A arte é aberta todos, a né? todos. Que legal. Esse é o intuito do nome, aberto. Muito bem. A gente tem algumas fotos também para mostrar para vocês um pouquinho, dar aquele spoiler do que tá acontecendo lá. A gente pode comentar sobre as fotos, se vocês... Esse trabalho é da Alexandra Eckert, que está aqui conosco. Como é que tá sendo essa experiência, então, Alexandra? Nos conta um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, a parceria com a Ana, né, já é uma parceria de bastante tempo, né, a gente trabalha já eu tenho participado das curadorias que a Ana tem organizado, acho que desde 2007, talvez, bastante tempo mesmo, e ter sido, né, no espaço aberto também, era um espaço que eu já tinha... carinho, né, pelo trabalho que o pessoal tem realizado, e esse trabalho faz parte de um trabalho que eu tenho desenvolvido também já desde 2008, é uma sequência, né, uma série que eu desenvolvo de livros de artista, que tem a temática chamada a série Histórias Pequenas, porque conta um pouquinho da relação que eu estabeleço com a minha família, né? Então, por isso, tecido, bordado, né? A experiência dos livros de artista e a ideia, né, de ter fragmentos de azulejos, né, da cozinha, imagens de azulejos da cozinha, algo bem de afetivo, tecidos, né, de roupas que a minha avó costurava. Então é um trabalho cheio bem de referências afetivas. Que bacana. E acaba chamando a atenção bastante por esse carinho, né, esse caráter da afetividade. Muito bacana. E essa técnica, Lia? Eu trabalho com serigrafia, né, sobre tecido. Anteriormente era sobre papel e o diferencial para essa exposição da Ana e da Alinhando é justamente ter trazido para esse espaço a serigrafia sobre organza. Legal. Que é a primeira exposição que eu estou apresentando a esse trabalho. E por que não organza? Muito bacana. Pela transparência. Eu ia te perguntar, porque eu sou da moda, né? Então já entendo um pouquinho dos tecidos aí, fiquei meio curiosa para... Pela transparência, porque uma imagem acaba se compondo com a outra, construindo com a outra, interferindo e sobrepondo na outra, né? Fica um efeito bem bacana, né? E a cristal, né? Por ter esse brilho todo especial também. Sim, muito bacana. Vamos mostrar então as outras fotos. São vários artistas, né? São 16. São vários artistas, isso. Esse é o trabalho da Beatriz Harger, é uma artista de Florianópolis, que participa também constantemente das minhas exposições.
Ela é da fotografia, do desenho. Esse trabalho é o xodó da exposição, né, gente? Olha o olhar. Essa é da Bia Dorfman. Ela fez uma ilustração de livros que vai ser lançada agora na Feira do Livro. Ai, que legal. E alguns trabalhos foram parar na exposição também. Claro. Esse livro da Bia é incrível porque é um livro infantil. É um livro... Contando um pouco da história de Porto Alegre através de imagens. Ai, que legal. Então tá bem bacana. Esse é um trabalho da Clara Kopp. Na verdade, são 3 trabalhos. São umas torres que ela faz em referencial à cidade, Caxias, onde ela mora. E é toda uma questão de uma trama com linha, né? Linha de costura, um arame bem fininho. Lá fica muito, dá um Então, efeito tem uma super trama, bacana. uma trama de linhas mesmo. Esse é um trabalho da Zizi, da Elzi Mesomo, né? Ela é uma artista que mora em Santa Maria atualmente. Ele é todo com palito de fósforos. Então ela conta uma história mais particular dela, por décadas, né? Com os palitos. Então ela faz toda uma obra mais biográfica, que na verdade ela mais é que entende, né? O que significou aquelas décadas ali para ela. Né? Não, e mostrando Mas é um trabalho bem instigante. E mostrando que dá para ser utilizado vários estilos de materiais diferentes. Sim. É um né? trabalho Com bem certeza, contemporâneo, sim, né? É um verdade. trabalho bem característico de arte contemporânea, né? É bem característico. Esse é um livro de artista do Gelson Soares, que é um artista de Caxias também. Então ele fez um livro de artista sem palavras, só com desenhos e exatamente com as linhas, né? Que era Sim, que era o aquilo que eu estava propósito. procurando. Então, é um E o que livro... faz refletir muito, né? Esse tudo trabalho muito é maravilhoso. aberto, né? Sim. A interpretação muito aberta. Esse é o trabalho de uma artista de Santa Maria. Ela trabalha muito com tecelagem, ela se formou na universidade nessa questão da arte têxtil, que antigamente existia, né? Sim, nas universidades, um foco maior na arte têxtil, parece que depois ficou um pouco meio de lado, tem- Não, né? na história Então, antiga, os né? tapetes, eles foram desenvolvidos Imagina. para as paredes, eles foram para vocês são da Sim, arquitetura, sim, podem claro, falar com melhor. certeza. Depois é que eles foram parar no chão, né? Chão. Esse é um trabalho bem interessante também, é de uma artista. Essa exposição reuniu artistas assim que eu venho trabalhando, e nem todos são de Porto Alegre, tem de Santa Maria, Caxias. Mas que bacana. legal. Santa exatamente. Catarina, essa é uma artista também de Santa Esse Catarina. trabalho em particular, ele tem que ser visto lá no espaço, É porque verdade. a imagem, ela é... Muda totalmente. O trabalho, ele é incrível, a imagem tu não consegue ter A noção real por uma foto, Não, né? ele é um Não, trabalho tridimensional. Ele é recortado, né? Então ele é em 3D. Sim, dá pra ver ali também uma planos, sombra, né? umas não, mas por diferentes. foto, Que bacana. por foto. É muito lindo, Isso é ao o vivo. bacana, assim, as pessoas têm que criar o hábito de ir aos espaços, porque são gratuitos, a visitação é gratuita, porque a gente vendo imagens, a gente não consegue Muda não. totalmente. ver É outra o percepção. ambiental, ver o trabalho dialogando com os outros trabalhos e ver o trabalho em si. com Aqui no certeza. folder a gente pode ver, tem o trabalho da Lorena, né? Que esse trabalho é enorme, ele é lindo. Ao vivo, assim, aqui a foto ela não consegue traduzir, Sim, porque ele claro. é um trabalho têxtil, né? Então tu consegue enxergar bem a textura da linha, do fio, né? É um trabalho que na imagem ela não traduz o que é o trabalho. Então, Exatamente o que é. eu faço sempre esse convite às pessoas. Vamos pro shopping. Vamos comprar. Não, vamos pro museu. Gente, vamos vamos nas fazer galerias de arte. diferente. Com certeza. Isso. E querendo ou não, Respirar tá arte. consumindo. E consumindo a informação. experiência no espaço expositivo é É uma. muito outra diferente. coisa. A tua relação com todas as obras ao mesmo tempo é, verdade, muito é verdade. diferente. Gente, vou aproveitar e chamar o intervalo rapidinho, que na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre essa exposição Alinhando que está acontecendo na Zona Sul. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Já vou começar pedindo as fotinhos para a gente mostrar um pouquinho mais desses artistas que estão participando da exposição Alinhando. E eu queria perguntar já, enquanto isso, para Marla, quais são os dias de funcionamento, até quando vai a exposição, para o pessoal ir lá realmente visitar e ver todas essas belezuras, né? Então, a exposição inaugurou agora no sábado, dia 19, e ela fica até 30 de novembro. O aberto funciona de terça a sexta-feira, da 1h30 às 6h.
e aos sábados da 1 às 5. Fica na Zona Sul, na Tristeza, Rua Doutor Armando Barbedo, número 356, ali no coração da Tristeza, perto da Brigada Militar, perto do Macri, do clube. Não tem desculpa, então, né? Gente, é um passeio e tanto, No final da rua tem o Quintal Dona Irena, que foi revitalizada a orla. Tem também, às vezes, eventos com música, food trucks e tal. A Zona Sul não é longe, a Zona Sul é bem pertinho. Pertinho, exatamente. E aí agora a gente está mostrando mais algumas peças, né, dos artistas. Sim, esse é um desenho do Ricardo Fonseca. Ele trabalha com uma questão mais orgânica, que tu tem que um pouco adivinhar o que é realmente, né? Ele faz uma provocação sempre no trabalho. Mas é legal esse desafio, né? Faz a gente pensar em várias possibilidades. Sim. A obra é totalmente aberta, né? Tu pode ver aquilo que tu deseja ver, Com né? certeza. A leitura é particular, né? Fica muito legal esse exercício. Esse é um trabalho do Thomas Bart, ele explora a questão dos animais em extinção. Sim. Então ele desenha em cima de livros ou dicionários e sempre tem uma palavra a ver com a questão da extinção, da extirpação, a questão da morte desses animais. Ai, legal esse São viés desenhos também, né? assim, bem realistas, né, desses animais. Sim, perfeito. E é diferente também tu desenhar em cima de uma página, né? Eu acho que também é um desafio. Então é um trabalho de grafite sobre tela do Vischer. Ele também é um arquiteto, então ele tem muito essa coisa de perspectiva, né? E ele é do desenho, ele explora muito essa questão do grafite. E na tela esse trabalho ficou muito bonito. Porque o grafite é muito comum no papel, né? Exatamente, E na tela legal. Coloca, né? É um trabalho bem genial. bonito. De 1 metro por 1 metro. E o grafite na tela realmente é muito diferente de Claro. desenhar sobre papel. É um trabalho... Com certeza. Muito Gente, interessante. fica o convite então para vocês irem lá, né? Como a gente falou, é um baita de um passeio super legal. 16 artistas, várias técnicas, uma temática que une esse fio condutor. Sim. E obrigada pela presença de vocês. Nós Muito que agradecemos. obrigada. A gente é que agradece. Gente, nosso programa chegou ao fim, mas amanhã eu e Jaqueline estamos de volta com mais conteúdos interessantíssimos para vocês, né, Jaque? Até amanhã. Até. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.